Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós tivemos há pouco o nosso momento do pós-aula, onde nós fizemos então a correção, né, daquelas atividades referentes à divisão celular através da mitose. E agora nós vamos começar as nossas aulas teóricas da semana, né? Que a gente ainda vai estar estudando a respeito do ciclo celular. Só que na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da divisão celular através da meiose, tá? São dois processos que, como eu já havia dito, bastante importantes, tanto pelo conhecimento de vocês como a nível de vestibular, né? São temas muito cobrados. Então é extremamente importante que vocês entendam o que está acontecendo, tá? Eu vou tentar detalhar ao máximo com as figuras e com a explicação, mas é um pouquinho complicado, então prestem bastante atenção na aula e se vocês ficarem com dúvida, vocês podem estar me perguntando, tudo bem? Então lembrando, a gente já viu a respeito da mitose, a gente agora vai trabalhar a meiose, ok? Então nós temos lá, né, que a meiose, ela vai ocorrer com as células sexuais, que são os gametas, né? E no caso das plantas, aí nós temos também os esporos de algumas espécies de seres vivos. Então, ela serve, aí, falando em relação ao ser humano, né, para formar as células sexuais, que seria o espermatozoide no homem e o óvulo, né, o ovócito, na mulher. Tudo bem? Então, no ser humano, essa divisão acontece para a formação desses gametas. Nós temos aqui uma divisão chamada de divisão reducional. Por que reducional? Reducional de redução. Então, nós temos aqui, né, que cada célula filha, ela vai receber apenas um par do cromossomo da célula mãe. Então, a quantidade final lá no processo, né, vai ser reduzido pela metade. E existe uma explicação, existe um motivo disso acontecer, essa redução, né, dessa formação dessa célula chamada de célula haploide. O que acontece? Eu vou pegar o exemplo do ser humano que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o ser humano ele é composto aí por 46 cromossomos divididos em 23 pares. Isso é comum da espécie humana, salvo aí os casos de doenças como a síndrome de Down, que tem, no caso aí, por exemplo, um cromossomo a mais. Mas falando em condições normais, o ser humano, então, ele tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. São 22 de cromossomos homólogos, né? E um par de cromossomos sexuais, ok? O que acontece? Esses cromossomos, eles vão vir lá do processo de fecundação, né? Da união do espermatozoide com o ovócito. O espermatozoide vai entrar, então, doando 23 cromossomos. O ovócito, 23 também. A junção, esse 23 com 23... vai dar novamente 46 cromossomos. Então, reparem que a fusão dessas duas células chamadas de haploide, elas formam, então, depois da fecundação, né, o indivíduo diploide. Então, ele volta à quantidade original. Por isso que deve acontecer essa redução. Então, nós teríamos aqui, ó, na meiose, inicialmente uma célula 2N, né, lembrando que essa célula 2N é a célula diploide. Ela vai passar pelo processo da meiose, que a gente vai estudar, e no final nós vamos ter a formação de 4 células, que elas vão ser, então, haploides, que são células aí N. Tudo isso para que no momento, então, que ocorra a fecundação, volte a ser diploide, mantendo a quantidade original de cromossomos da espécie. Tá? Isso vocês vão estudar no terceiro ano. Variações dessas quantidades geram mutações bastante graves, que muitas vezes levam o feto ali à morte, tudo bem? Então, nós temos aqui que a meiose ela vai ser dividida em duas grandes etapas. Nós temos a meiose 1 e nós temos a meiose 2. A mitose era tudo mais simples, na meiose é um pouquinho mais complexo. Só que as fases, né? Elas têm o mesmo nome, então prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembrem lá da frase, né? Prometo a Ana telefonar, que é uma setinha aí nossa de vestibular. Como nós temos duas grandes etapas aqui, então nós temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1.
E a prófase, metáfase, anáfase e telófase, 2, tá? Cada uma com seus eventos marcantes. Então, nós vamos estudar, seguindo essa ordem de acontecimentos, né? Começando com a prófase 1 e assim sucessivamente. Nós temos uma ressalva aqui, né? Isso também muito importante a nível de vestibular, que como a prófase 1 ela é um pouco mais longa, ela é subdividida em 5 etapas. Como eu havia dito para vocês, é um pouquinho complicado. É um ciclo grande, com muitos nomes e com muitos acontecimentos, mas é extremamente importante. Então, a prófase 1 ela vai ser dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Cada uma dessas subetapas com algum tipo de acontecimento marcante, tudo bem? Então, começando lá, né? Falando da prófase 1, a subetapa do leptóteno, né? Então, nós vamos ter aqui que os cromossomos, eles já estão duplicados, né? Lembrem que o DNA precisa duplicar. Então, o DNA vai estar duplicado, os cromossomos ali, eles vão se condensar, né? E vão ficar mais visíveis devido a essa condensação. E apesar deles já terem sido duplicados, eles ainda vão ter uma aparência de um único filamento, tá? E tem o grau aí de compactação, né, desses cromossomos. Lembrando, aqui as cores são só ilustrativas, né, só para vocês conseguirem diferenciar. Mas eles vão formar esses filamentos aqui, lembrando que ficam mais visíveis pelo fato de estar condensados. E lembrando também que ocorreu aqui a duplicação, tá? Na prófase 1, na segunda subetapa, né, no zigóteno, nós temos que ocorre o que nós chamamos de sinapse, que vai ser o alinhamento, né, ou pareamento, né, dos cromossomos homólogos. Então, eles começam a se parear, os parezinhos ali, né, um com o outro e ficar ligados aí através dos centríolos. Aliás, ligados através do centrômero, tá? Depois nós temos a terceira subetapa, né, que é a que nós chamamos de paquíteno. E daí agora aqui a gente tem que destacar algo bastante importante, tá? Então aqui os cromossomos homólogos, eles estão mais curtos e mais espessos, né, conforme mostra a imagem aqui, né? Vocês conseguem observar que tem esse alinhamento mais perfeito. Então nós temos um cromossomo representado em cima, né, em cinza, preto, vermelho e aqui um laranjado. Reparem que eles estão mais organizados. E esse pareamento vai formar um complexo chamado de bivalente ou tétrade, tá? Esse tetra que é de 4. Então, se nós tivermos aqui 4 braços. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como são 4 cromátides, nós chamamos, então, esses cromossomos de tétrades ou bivalentes. E vai acontecer um processo aqui extremamente importante e extremamente cobrado em vestibular, chamado de permutação ou crossing over. É mais comum aparecer como crossing over, tá? O que é isso? Vai ser a troca, né, de pedaços, de segmentos dessas cromátides irmãs homólogas. Então, os cromossomos eles vão começar a trocar pedaços entre eles. E qual que é a importância disso, professor? Isso lá na frente vai gerar variabilidade genética. Então, como eu falei, essas trocas vai fazer com que tenha a formação de 4 células que vão ser geneticamente diferentes. Então, essa troca de pedaços a gente chama aí de crossing over. A quarta subetapa, né, da prófase 1 é chamada de diplóteno. Então, o que vai acontecer? Lembrando que nós já tivemos o processo de crossing over, né? Os cromossomos já trocaram pedacinhos ali entre eles. E nessa etapa, os cromossomos, então, eles começam a se separar. E eles vão estar unidos ainda por pontos, né? Que também costuma cair bastante em vestibular, chamados de quiasmas. Então, nós temos aqui, ó, um quiasma, aqui tem outro. Aqui nós vamos ter outro, aqui nós temos outro também. E o que seria esse quiasma? É o ponto, né, o local
onde aconteceu essa troca de material genético entre as cromátides. Lembrando que esse processo vai gerar, né, a variabilidade genética. É como se fosse uma cicatriz aí entre aspas, né, desses pontos de troca, desses segmentos de material genético, ok? E por fim, nós temos a última subetapa, né, da prófase 1, que é chamada de diacinese, que vai ocorrer então a contração dos cromossomos e as quantidades dos quiasmas, então, elas vão reduzir. E no final dessa etapa, né, os cromossomos homólogos eles vão permanecer unidos entre si apenas pelos quiasmas. Então aqui já é bem nítido, né, como os quiasmas eles foram diminuindo. É bem nítido. Lembre que a gente tinha um cromossomo preto, um cinza, um laranja e um vermelho. Reparem que eles começaram a ficar coloridinhos devido a essas trocas, né, de material genético. E que os quiasmas eles estão no final, né, porque eles estão reduzindo, que a gente chama isso de terminações dos quiasmas. Então, eles vão indo ali até os cromossomos se separarem. E dessa forma, nós encerramos a prófase 1. Então, aqui eu coloquei uma imagem só para destacar de novo nessa questão do crossing over. Então, nós teríamos aqui dois cromossomos, né, as cromátides irmãs, um vermelho e um verde. Aconteceu essas ligações, né? O processo de crossing over. Aqui nós temos a formação desses quiasmas, né? Onde ocorreu o crossing over. E lá no final nós temos a formação de cromossomos diferentes ou cromossomos modificados, que foram eles, então, que eles trocaram pedaços uns com os outros, tá? Por isso que estão coloridos. Iniciando agora a metáfase 1, as outras etapas são mais curtas, né? Então, esses cromossomos que trocaram pedaços, né? Eles vão se alinhar na região equatorial da célula, né? Na região aqui do meio, que a gente chama como de região equatorial. E eles ainda podem estar ligados, né? Através de quiasmas, tá? Que o quiasma ainda não terminou de separar. E nós vamos ter a formação das fibras do fuso, né? Que vão começar a puxar esses cromossomos para os polos opostos da célula. Entramos na anáfase 1, né? Então, os cromossomos homólogos, cada um composto por duas cromátides, vão se deslocar, né, para esses polos da célula. Reparem que aqui o centrômero, né, ele não separou. Nós não tivemos a separação das cromátides irmãs. Os cromossomos inteiros, né, eles estão sendo puxados para o polo. Então, nós tínhamos um total de 4 cromossomos, né, na célula-mãe. Reparem que aqui nós vamos formar duas células filhas, né, cada uma com 2 cromossomos. Por isso que a gente diz que a meiose 1 ela é reducional. Então, ela está reduzindo o número de cromossomos ali pela metade. No caso desse exemplo, de 4 cromossomos, ficaram 2 em cada célula. E eles estão diferentes devido ao processo aí de crossing over. Por fim, nós temos a telófase 1, né? Que os cromossomos, eles se agrupam no núcleo, né? E a célula se divide. Após essa telófase 1, vai ocorrer uma fase anterior à meiose 2, denominada intercinese, que seria como se fosse a preparação da célula para ela se dividir novamente, né? Seria o processo de intérfase lá da mitose. Mas aqui, como a gente está falando da meiose, tem um outro nome. Então, ela vai se preparar para iniciar a meiose 2. E durante essa etapa, a cromatina, né? Ela, que é o material genético, né? Ela pode permanecer descompactada. E o material genético não irá se duplicar. Lembrem que a meiose ela é reducional. Então, aqui nós temos essa descompactação. Tudo bem? Então, teve a geração aqui no final da meiose 1, né? De 2 células filhas que já são geneticamente diferentes. Começamos agora a meiose 2, né? Então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Reparem aqui, né, que nós estamos trabalhando com as 2 células filhas, né, que vieram da meiose 1,
e que lá no final do processo nós vamos ter a formação então de 1, 2, 3, 4 células geneticamente diferentes. Então na prófase 2, os cromossomos, né, eles vão se condensar e o material genético, como eu havia dito para vocês, né, ele não vai ser duplicado. Então só vai se condensar novamente ali na forma de cromossomos, né, mas sem essa duplicação do material genético. Entramos na metáfase 2, que esses cromossomos duplicados, né, eles vão se alinhar na região equatorial da célula. Reparem que nós temos 2 cromossomos nessa célula e 2 nessa, né, que vieram da meiose 1. E eles estão todos diferentes devido à questão do crossing over. Estou frisando bastante isso, que vocês precisam guardar mesmo essa informação, tá? Não esqueçam também que essa linha equatorial é a região mediana da célula. Entramos na anáfase 2, né? E aqui ocorre o que nós chamamos de disjunção, que seria agora sim a separação das cromátides irmãs. Então, o centrômero aqui, né? Ele vai se separar e as cromátides vão ser puxadas para os polos da célula. Isso através do fuso mitótico aqui que está em azul, né? O fuso meiótico, que está aqui em azul. Então, as cromátides se separaram. Estão sendo puxadas 2 para um polo e as outras 2 para o outro polo da célula. Entramos finalmente na última etapa, né? Que é a etapa da telófase 2. E nessa etapa, então, os cromossomos eles vão iniciar a descompactação. O núcleo vai voltar a se formar, né? E nós vamos ter o processo de citocinese, que para a separação ali do citoplasma, né? E ao final do processo, nós vamos ter a formação das 4 células filhas, com a metade da quantidade de cromossomos, né? Da célula mãe. Então, nós temos a formação aqui de 4 células que vão ser células haploides e que elas vão ser geneticamente diferentes, tudo bem? Para que a gente está usando esse processo? Para a formação das células sexuais, para a formação dos gametas, tudo bem? No caso do ser humano, o espermatozoide no homem e o ovócito na mulher, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido a respeito aí um pouquinho da meiose, né? Que vocês consigam estabelecer a diferença entre o processo mitótico e o processo meiótico. Caso seja necessário, façam as anotações das principais temáticas aí da nossa aula. Se ainda ficar alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, né? Que eu terei o enorme prazer de atender a cada um. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.